Agora já são 7 da tarde. Cinco e meia dá certo. Tem a minha nave para me entrar? Não? Não. Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes no evento aqui que nós vamos fazer para o lançamento do livro do nosso amado e querido Diego Brito. As formalidades. Esse projeto conta com recursos de acessibilidade, incluindo intérprete de Libras e espaços adaptados para garantir melhor locomoção e participação de todos. Agora vamos à formalidade, que é o programa da Xuxa. É com muita alegria, satisfação e teatro na veia que damos início ao lançamento do livro Entendi a Referência, jogos teatrais baseados em imagens gráficas, do querido Diego Brito. Sem choro, gente, por favor. Esse momento especial acontece graças ao apoio da 13º Edital de Incentivo às Artes da Secult-CE, em realização do Grupo Crise, em parceria ao IFCE e o Programa de Pós-Graduação em Artes. Lourdinha representando aí ambos os dois. Os jogos apresentados são um convite ousado e divertido para oferecer um caminho para o teatro, inspirado na energia vibrante dos cartoons, animes e videogames. Este livro propõe um repertório de jogos teatrais que atravessam telas para ganhar corpos na cena. Aqui, o teatro e a fisicalidade se aliam ao universo gráfico para explorar possibilidades de expressão, onde o riso e o exagero criam personagens pulsantes e situações imprevisíveis. Mais do que um manual técnico, esta obra é um manifesto criativo, fruto de experiências práticas com o Grupo Crise. Ela mergulha em procedimentos que transformam referências visuais da cultura pop em ferramentas de construção dramatúrgica e performática. Cada jogo é uma oportunidade de pesquisa, improviso e invenção coletiva, promovendo uma aproximação entre a linguagem cênica e o imaginário das novas gerações. Com o olhar voltado para o corpo, o movimento e a presença, este livro é pensado para artistas, educadores, estudantes de teatro e curiosos que desejam brincar com os limites entre o palco e o pixel. Porque, no fim das contas, o teatro também pode ser um jogo. E um jogo muito divertido. Diego Brito Bezerra é mestre em artes pelo Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto Federal do Ceará, do IFCE, onde desenvolveu pesquisa sobre o uso de imagens gráficas como animações em videogames na formação do ator. É membro do grupo de comicidade Riso Experimento, Crise, com a qual atua em projetos voltados à pesquisa e criação cênica, em ênfase na comicidade e nos procedimentos de jogos teatrais. Com experiência como ator, cenógrafo e integrante de equipes técnicas em diversos espetáculos,
Também possui uma sólida trajetória como produtor cultural e educador. Atuou em projetos de formação teatral, oficinas, lançamentos de livros e eventos acadêmicos em diferentes contextos. Trabalhou com a educação inclusiva na Secretaria de Desenvolvimento Social do Ceará e atualmente é professor de artes da rede pública estadual vinculada à Secretaria de Educação do Ceará. Entre seus trabalhos, destacam-se as oficinas de jogos para cenas cômicas e jogos baseados em animações e videogames, além dos espetáculos Para Não Falar de Teatro, Que Bicho é Esse?, Máquina Pfizer e Crise na Rua. É um dos organizadores do podcast Café com Crise, dedicado ao debate entre arte, ensino e comicidade. O Grupo de Pesquisa e Comicidade em Riso Experimento, CRISE, foi fundado oficialmente em 2007, tendo como base uma trajetória iniciada em 2004, sob a coordenação do professor e dramaturgo mais amado do Brasil, Fernando Lira. Doutor meu orientador. Formado em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, a partir da proposta da oficina Procedimentos do Ator para Cenas Cômicas, o grupo consolidou-se como um núcleo de pesquisa voltado ao estudo da comicidade, da formação do ator cômico e da experimentação cênica. Desde sua criação, o CRISE tem desenvolvido atividades formativas, montagens teatrais e investigações sobre o riso, com destaque para a circulação de seus espetáculos em diversas cidades do Brasil e a realização de oficinas, workshops, que aliam teoria e prática. O grupo também tem se destacado em festivais de esquetes e eventos acadêmicos, além de ampliar sua atuação nos meios digitais com o podcast Café com Crise, voltado à reflexão sobre o humor e suas interfaces com a arte. O CRISE mantém uma produção constante voltada à experimentação estética e pedagógica da comicidade, buscando contribuir de forma relevante para o campo das artes cênicas no Brasil. O livro que lançamos hoje é mais que uma publicação, é um convite à brincadeira, à experimentação e o pensamento criativo. O teatro em forma de jogo, de imagem e invenção. Ao longo dessa tarde vamos bater um papo, ouvir o autor, trocar ideias e celebrar esse trabalho lindo que chega para somar na formação artística e no fazer teatral. Sintam-se todos abraçados e sintam-se em casa, mas não vão tirar a roupa não. A sala é nossa, o cenário também é nosso, a cena é nossa e, como diz o título, se você entendeu a referência, já está no clima. Então vamos nessa, galera. Com vocês, o nosso queridíssimo Diego Brito. Olá pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde. É muito bom estar aqui nesse momento com vocês. E antes de começarmos a falar sobre o que é esse livro, sobre o que representa esse momento tanto para mim quanto para o Grupo Crise, eu acho que é interessante que a gente veja um vídeo que eu acho que fala bem sobre esse processo. Milton, pronto, pode abrir esse aqui, o primeiro, o lançamento do livro. Tá com som? Vou acabar com a raça dele, é já. Bang! Fique! Está sem bala! Sem essa, você não é livre. Não, eu sou um canhão! Animações. Estilo cartoon.
Isso tá uma delícia! Animes. E videogames. Gravando, tá gravando? Tá dando rec aí? Tem regra aqui, tá gravando. Tudo bem. Certo. Certo. Processo de construção de personagens cômicos a partir de imagens guiadas. Exercício experimental 1. Comunicação, interação, trazer o teatro para o público contemporâneo. Eu acho que essa é a maior representação desse projeto, o maior significado que ele tem para estarmos aqui hoje. Quando eu pensei no que pesquisar desde a minha graduação, eu sempre ficava fascinado com a ideia de como a animação, o videogame, ele tinha uma capacidade de se comunicar, de interagir com as pessoas. E eu posso dizer que minhas primeiras aulas de teatro foram a partir da televisão e dos videogames que eu jogava. E quando eu comecei a entrar na graduação, eu entrei em contato com aquela coisa chamada cosplay, que me fascinou. Me fez ver uma possibilidade de representação que até então eu desconhecia. E uma vez estando no curso de teatro, eu comecei a pensar, esse é o caminho que eu quero desenvolver. E nisso eu comecei a pesquisar, ver esse processo, desenvolvi minha monografia baseada no cosplay, e estando no mestrado eu pensei, eu vou dar um degrau a mais. Porque eu sinto que o teatro ele tem essa ideia de comunicação. E ele precisa se comunicar com o público contemporâneo. Então, reunido com esse maravilhoso grupo que é o Crise, começamos a pesquisar animações, videogames, sempre tendo esse processo de destrinchar o que faz essas mídias serem tão populares e tão reverberantes no público. E nisso, chegamos a este resultado que foi a nossa oficina, que foi o produto do mestrado. E agora chega esse novo produto, que é mais um degrau dessa pesquisa, que é o livro de jogos baseados em imagens gráficas. O qual, como eu disse, lá naquele início, eu espero que ele traga essa interação, essa comunicação, essa capacidade que só o teatro é capaz de proporcionar às pessoas. Espero que esse livro chegue a muitas pessoas e que ele consiga reverberar tão ricamente para elas como foi para nós do Grupo Crise, no qual eu tenho a esperança de que muita gente vai querer jogar e conhecer o teatro a partir dele. Obrigado. E para continuar então este nosso momento, agora eu convido a cada membro do Crise a falar por alguns instantes sobre o que foi esse projeto que culmina aqui hoje com o lançamento deste livro. E para começar, eu chamo aquele que foi meu orientador e uma pessoa que me guiou ao longo de praticamente toda a minha carreira acadêmica, o professor doutor professor do programa de pós-graduação em artes, o doutor Fernando Lira Ximenes.
me convidando para uma pequena palavra com vocês. Embora o que eu tenho para falar já está quase todo dito no livro, uma vez que ele me deu outra honra, que é prefaciar o próprio livro dele, né? Então eu queria falar só um pouco sobre o Diego, que eu conheci quando ele entrou no grupo Comicidade Diz, o Experimento, em 2010, ou seja, há 15 anos. E o que eu vi do Diego sempre foi uma coisa que é muito importante para o pesquisador, que é o foco, a determinação e a persistência. O Diego entra no grupo sempre com uma ideia de colocar as imagens gráficas para a atividade do ator. Isso sempre esteve na mente dele, uma vez que ele sempre admirava a cultura japonesa, o cosplay. E este tipo de assunto não é um assunto que a universidade encara muitas vezes de uma maneira satisfatória, né? Porque a tradição de teatro não tem essa visão mais da cultura pop, né? E isso, o Diego, a gente sabe que encontrou muita diversidade, apesar de muitas vezes eu conversar com ele, mas ele sempre foi persistente no que ele queria. Desde o começo, ele queria publicar, escrever sobre este assunto. E aí, onde é que isso casava no grupo Crise? Uma vez que o grupo Crise tem o nome Comicidade e Riso, mas tem também a palavra experimento. Essa palavra experimento a gente criou no grupo justamente para possibilitar outras vertentes teatrais, outras vertentes artísticas. E acredito que com o livro que o Diego traz, juntamente com o grupo Crise, nós temos aqui tanto a Midete, o Cristiano, o Hamilton, hoje nós temos também Thalita, Paula, me permita se eu estiver esquecendo mais alguém, né? Porque eles estão comandando agora um grupo. Eu praticamente só fico num Big Brother, né? Só olhando o que estão fazendo, praticamente não interfiro em nada e só tem notícia que eles já estão produzindo praticamente tudo. E o Diego, eu orientei o Diego, como já foi falado, né? Tanto na graduação e agora ele está solto no mundo porque ele está em Uberlândia, no doutorado e também no mestrado, né? Eu orientei também no mestrado. E agora ele está no doutorado. E o que eu vejo? Esse livro ele é mais uma contribuição, e a gente sempre gosta de colocar que não são fórmulas, mas são formas de se fazer teatro. São caminhos. E esses caminhos são testados, retestados. Isso foi feito muitas vezes com a oficina do Crise. E a partir dessas oficinas, a gente tem essa consequência. Então, com o livro do Grupo Crise, e mais especificamente com a pesquisa do Diego, ele traz tanto para professores, para estudantes, ou para pessoas que se interessem neste assunto das artes cênicas. Assim, até porque, neste momento em que o Grupo Crise foi colocado diversas atividades, principalmente no estado no estado do Ceará, em que a gente tem uma veia cômica muito forte, a gente vê mais uma relevância, né? Claro que a gente está se autoelogiando, mas a gente vê uma relevância dessa contribuição através também do programa de mestrado do IFCE. Graças assim, a esse apoio que temos sempre do programa do IFCE, nós temos aqui a querida Lourdinha, que eu estou vendo ela lá atrás, né? E que sempre nos apoiou.
de tudo que a gente faz, tanto no grupo quanto na pesquisa, eu acho que isso vai dar também para o próprio programa mais vai mais agregar valor. Assim, Diego, eu vou encerrar um pouco, porque quem quiser saber um pouco mais do que eu penso, está escrito no livro. E agradecer a honra, mais uma vez, o Diego só faz me valorizar. Toda vez que ele me chama, já me chamou para as aulas dele lá no Uberlândia, me chama para fazer o prefácio, em vez de eu valorizá-lo, ele é que está me valorizando. E eu tenho que agradecer tanto a ele, como aos meus queridos amigos e colegas que já foram orientando, hoje temos outros orientando, mas hoje para mim também são amigos. E espero que vocês apreciem o livro, que depois dê o retorno, que é muito importante para o grupo. E eu só gostaria de agradecer e desejar uma boa tarde a todos. Obrigado. Bom, agora que tivemos as palavras do nosso grande colaborador, o Fernando Lira, então agora eu gostaria de chamar alguns dos outros colaboradores que ajudaram na construção desse livro, que, claro, sem a contribuição deles, isso seria praticamente impossível de ser feito. Então agora, para começar, eu chamo agora a nossa membro do grupo e coordenadora geral do CRISE, Amidete Aguiar, para falar um pouco sobre esse trabalho. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Amidete Aguiar e eu também faço parte desta pesquisa. Aliás, todo o grupo faz parte desta pesquisa, contribuindo de várias formas, tanto com o corpo, atuando dentro dos jogos, mas também intelectualmente, compondo o conteúdo dos jogos também. E é interessante porque nossas pesquisas são totalmente diferentes, por mais que tenhamos algo em comum, que é a comicidade. E os jogos do Diego são jogos divertidos, são jogos que são muito interessantes para professores, para quem trabalha com adolescentes, jovens, que fala a língua das crianças, dos jovens, que curtem animes, que curtem... E também traz algo efervescente, novo, para esse ambiente que muitas vezes a gente sempre está naqueles jogos de sempre, vem algo diferente. Algo que conversa com a criança interna nossa, com a criança que a gente esqueceu. E vir participar desses jogos é extremamente satisfatório, porque enquanto gravamos todos os jogos, vocês podem ver através do QR Code, a gravação de todos os jogos, como eles funcionam. Além de cansativo, acho que o cansaço nem era tão grande, mas era divertido ver cada situação. E a gente acho que já jogou tantas vezes que eu digo assim, será que dá para fazer de novo? Será que dá para a gente curtir mais um pouquinho? Porque lembra quando a gente era criança e a gente se dizia que a gente era um personagem, que a gente era o Saiyajin, que a gente era o Pica-Pau, que a gente era o Pernalonga, ou então a menina superpoderosa. Remete àquela brincadeira de infância. E é muito divertido fazer em cena. É tanto que a gente o Diego está assinando a nova peça do CRISE, que é o No Coração do Papai, onde é todo permeado com os jogos na qual ele criou. E eu espero que seja tão divertido quanto todas as vezes que a gente esteve atuando com os jogos.
E é isso. E agora, pessoal, com mais um depoimento aqui, eu gostaria de chamar esse cara que é basicamente a alma do que representa a comicidade Riso e Experimentos no grupo. Com certeza é um sujeito super divertido de conhecer, tanto como comediante quanto como pessoa. É claro que eu estou falando dele, o Cristiano Martins, por favor. Mestre de cerimônia. Boa tarde. Serei breve, já falei demais. O momento agora é do Diego. Eu fico muito satisfeito, muito feliz por essa conquista do Diego, né, e do Cris em si, porque apesar de ele ter feito todo o trabalho intelectual, né, assim, a gente também teve que fazer a parte física, né, fazer essa brincadeira, como a Videte disse. E os jogos, pra gente que é ator, ele funciona do drama à comédia, sabe? E é muito divertido estar em cena com os jogos, brincar com os jogos. Eu acho que muitos de nós aqui, quem está nas licenciaturas, né, vão para a sala de aula. E isso, para você que vai entrar na sala de aula, isso aqui é um tesouro. Porque às vezes a gente está na sala de aula e a gente não sabe, né, não tem o molejo, né, a malemolência do professor, né, porque às vezes a gente deixa o aluno reinar, né, mas o livro, ele faz com que a gente se aproxime mais dos alunos, né, tenha mais interação com os alunos, porque ele não é só, como o Diego falou, né, não é só para atores, né, para curiosos, para estudantes, enfim, galera, eu agora só isso. Fico nervoso. E como mais um colaborador que com certeza deu grandes ideias, tem aquele jeito todo toda aquela desenvoltura do corpo dele, que com certeza contribuiu muito nas criações dos jogos que estão sendo apresentados aqui hoje por este livro. É claro que eu não poderia deixar de apresentar este momento sem chamá-lo aqui para falar um pouco sobre o que ele pensa sobre o processo, que é o nosso colega, o Hamilton Salles. É só orgulho mesmo, é muito lindo quando eu vejo a galera aqui da casa retornar com inspirador, né, com um livro, assim, eu até pensei em fazer uma biografia, talvez, um dia. Mas é isso, ele traz essa inspiração pra gente, né, pra casa do IFCE. E é bom voltar pra cá e ver. Obrigado, eu falei demais. Pois bem, pessoal, então esse aqui foi esse momento que, com certeza, o Crise, ele é uma ferramenta fundamental, não, mais do que uma ferramenta, não digo nem ferramenta, digo uma família que faz com que eu tenha esse estímulo de pesquisar, de procurar, de explorar novas possibilidades. E eu espero que esse só seja mais um degrau que a gente galgou de muitos outros que ainda virão pela frente desse grupo maravilhoso que é o Grupo Crise. E agora, para continuar esse processo formal, nós também enviamos alguns convites para algumas instituições, porque é parte da política do 10º edital das artes, da Secult, que nós façamos uma contrapartida social. E para isso, nós decidimos que dos exemplares que nós imprimimos, que é de um total de 1.000 exemplares físicos, metade serão doados para instituições públicas, a fim de que essas possam transmitir esse maravilhoso conhecimento para as mais variadas camadas sociais das quais essas instituições atendem. Bom, alguns convites foram enviados para essas instituições. Não sei se eles chegaram a mandar representantes aqui hoje, mas eu vou falar aqui os nomes de algumas dessas instituições, e se algum representante delas estiver aqui, seria um prazer ter vocês aqui para receberem a doação, assinarem o certificado de doação e receberem a cota correspondente a cada uma dessas instituições. São elas:
A primeira instituição, Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Secretaria da Educação do Estado do Ceará. Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza. Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza. Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará. E Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto Federal do Ceará. A gente recebe todos também. Vai receber o certificado, gente. Aí... Maior. Né? Deixa até a capa aqui. Amei. Né? Ela tirou a capa. Agora bate pra câmera agora. Segura aí. O Instituto Federal está recebendo 50 livros, certo? Isso aqui é só uma representação. Ele vai doar 50 livros e aí eu vou pegar 10 dele lá para os professores do teatro, né? A gente fica muito feliz porque eu acredito que pela primeira vez as aulas de jogos teatrais não terão somente viola e espora. Diego Brito. Parabéns, meu filho. Bate com luz rosa. E óculos. Esse é meu, né? Tu vai autografar, né? É uma cidade, né, gente? E mais uma coisa, bom, como é muito gratificante ter vocês aqui hoje, eu gostaria então de informar que todos aqui presentes no palco também receberão um exemplar do livro. E que, claro, se vocês puderem, por favor, informem os seus colegas sobre esse livro e tudo mais. Sendo que agora ele também estará disponível numa versão online que em breve estaremos lançando na nossa comunidade do Instagram, o @grupo.crise. Diego, olha, todo mundo pediu autógrafo. Eu acabei de descobrir que quando o pessoal vai vender livro lá naquele negócio do sebo, né? Não sei, só quanto se tiver autógrafo, vale mais. Bom, pessoal, foi maravilhoso ter vocês aqui nesta tarde. Foi muito bom ter esse momento aqui com todos vocês. Então, para fecharmos esse momento e ir para o nosso comedy bag maravilhoso que está nos esperando lá fora, eu gostaria, por favor, que... Isso. Sim. Ei, Diego, antes da gente ir para a foto, eu quero dizer que você é uma inspiração. É um menino determinadíssimo. A palavra certa é foco. Foco. Se existe alguém que tem determinação, é este rapaz, né? Então, parabéns demais. Você é inspiração. Vou tatuar essa Isso é meu, gente. Vamos lá fazer a foto. Tu vai falar lá. Caro. Deixa eu